Caríssimos mestres e caríssimas mestras da corrida, sejam bem-vindos a mais um serviço de atendimento ao mestre. Hoje nós vamos comentar sobre as lesões mais comuns na corrida. Foi um dos assuntos que foi um comentário, né? Hoje eu pedi ajuda lá no nosso grupo dos mestres da corrida, tem mais de 200 mestres. Se você quer participar desse grupo de WhatsApp, bastante interação, troca de informações, troca de experiências também, mande um direct ao final aqui da live, que eu te envio o link para o nosso grupo do WhatsApp, para que você possa participar de um grupo. Imagina, você está em um grupo com mais de 200 treinadores, 200 mestres da corrida que querem evoluir. Então, com certeza você vai evoluir. Você sabe que uma das coisas fundamentais para a gente evoluir é estar em um grupo onde as pessoas também querem evoluir. Então é isso que você tem a oportunidade de participar do nosso grupo do Clube dos Mestres da Corrida, o grupo gratuito, para que você tenha contato e possa trocar experiências com mais de 200 mestres da corrida. Lembrando que o clube é somente para profissionais da corrida, principalmente da educação física, mas também temos nutricionistas, psicólogos, médicos. Se esse é o seu caso, eu convido você a, depois daqui, manda um direct. Fala assim, Vitor, eu quero participar do grupo, que aí eu mando para você participar. Mas vamos aqui falar de lesões mais comuns da corrida. Hoje eu perguntei, pessoal, o que vocês querem que eu fale hoje na nossa live de segunda-feira, né, o serviço de atendimento ao mestre. Então, dois mestres em locais diferentes falaram sobre sugeriram esse tema, e aí vou até citar, né, um dos responsáveis pelas respostas foi o Eric Mazeto, um dos mestres que respondeu lá dentro da interação, e aí aproveitei bastante da resposta dele para passar aqui na nossa live. Primeira coisa, eu não vou falar sobre tratamento de lesão, porque isso cabe ao fisioterapeuta. A minha função como treinador de corrida é evitar, é prevenir que essas lesões aconteçam. E a gente sabe como elas acontecem. É lógico que algumas não tem como você prevenir, aliás, não tem como você evitar. Algumas lesões, infelizmente, acontecem, mas se você fizer o que eu vou falar hoje aqui para prevenção de lesões, você vai estar à frente de muitos outros treinadores que às vezes não sabem o que fazer para prevenção de lesões. Se preocupa muito com o treino, com a evolução, mas não se preocupa com a prevenção de lesões. Imagina só, se você tem atletas que eles não se lesionam, eles vão ter serão muito mais felizes dentro da corrida, terão uma participação muito mais longeva. E se eles têm uma participação por muito mais tempo, você vai estar de parabéns e principalmente é uma parceria, né? Ele vai estar ganhando, que nunca vai estar se lesionando, e você vai estar ganhando, porque ele vai estar participando por mais tempo da sua assessoria. Vamos lá então. Quais são as principais lesões que acontecem com atletas de corrida, com os corredores da vida real, como a gente gosta de chamar, né? O Clube dos Mestres da Corrida não é focado em atletas de elite. O Clube dos Mestres da Corrida, ele é totalmente direcionado para o grande público, que é o que a gente trabalha, que são os atletas do dia a dia, os atletas da vida real, os atletas recreacionais. Então tudo que eu vou falar aqui e tudo que eu falo também no clube é direcionado para os atletas da vida real. Então vamos lá. Tênis não causa lesão. Tênis vai atrapalhar principalmente se der bolha, por exemplo. Aí é um outro aspecto. Tênis às vezes é novo. Uma coisa que aconteceu comigo, corria sempre com tênis com cano alto. Fui correr com tênis com cano baixo, me deu bolha no calcanhar. Então o tênis, aproveitando o tema de hoje, que é lesão, não causa lesão. E o tênis também não cura lesão. O tênis ele pode estar relacionado com alguns tipos de lesão. Por exemplo, o tênis é instável. Hoje os tênis de placa eles têm pouca estabilidade. Uma vez eu fui experimentar
numa loja, nossa, parecia que eu estava de salto alto, que eu não conseguia pisar, e andando, não conseguia ter uma estabilidade andando dentro da loja. Então o tênis, ele não causa lesão, exceto se você torcer o tornozelo. Mas aí a gente pode até pensar que talvez não tenha sido o tênis, porque você vai ter torção de tornozelo com todos os tipos de tênis. Às vezes é a tensão, às vezes é o que eu falei, né, no começo. A gente previne a lesão. Aí eu vou falar aqui com vocês sobre treinamento, fortalecimento, sobre outros detalhes para prevenir a lesão, mas às vezes ela vai acontecer. O meu doutorado não é sobre lesão, mas eu estudo uma técnica que é a termografia infravermelha, que faz com que você avalie a evolução, os graus de inflamação, de aquecimento da pele, e a partir disso você pode fazer um tratamento, uma fisioterapia para evitar as lesões. Mas no caso aqui da corrida, como a gente está falando, tênis e corrida, que é o perfil do meu amigo Antonísio, o tênis ele não causa lesão, tênis não cura a lesão, certo? Muita gente às vezes atribui algumas lesões ao tênis, mas o tênis não tem essa relação com as lesões. O que tem? Então vamos lá, quais são as lesões mais comuns nos atletas da vida real que a gente tem nas nossas mãos, né? A maioria dos mestres trabalha com os atletas da vida real. Então por isso que aqui a gente vai conversar sobre os atletas da vida real. Então o que a gente sabe, né, o que a ciência tem mostrado mais de lesão e o que a gente percebe na prática do dia a dia? Canelite, síndrome da banda iliotibial, as tendinites e dor muscular, dores de forma geral. Em 2017, eu acompanhei um amigo, Roberto, nos 250 quilômetros de Caminhos de Rosa, pelo sertão de Minas Gerais. Uma prova que acontece já há algum tempo, e ele fez a prova de 250 quilômetros. Nesses 250, 100 quilômetros não tinha sinal de celular, para vocês terem uma ideia. A gente não viu a casa no sertão lá de Minas. Foi o trajeto que o Guimarães Rosa percorreu para escrever o livro Grande Sertão Veredas. Então, a prova que eu recomendo é incrível, fantástico, um astral excelente e vale a pena participar, né? Uma coisa que o amigo Thiago Rangel comentou, né? Facite. Não estava aqui na minha lista não, mas vou acrescentar. Tom, vou anotar aqui também para não esquecer. Joelho e periforme. Mas aí eu vou terminar a história, depois volto aqui, porque a história também é rapidinho. Lá em setembro de 2017, o meu amigo Roberto fez 250 quilômetros, eu fui lá como apoio dele, né? Tinha que ter 2 pessoas dirigindo o carro, ele completou os 250 quilômetros correndo, lógico, a pé, e a gente ia revezando. Eu e meu amigo Nelson íamos revezando na direção do volante. Dos 250, ele correu 50 sozinho, 100 comigo e 100 com o nosso amigo Nelson. Mas aí o que eu queria trazer em relação à lesão? Ele falou assim, Vitor, e ele é médico. Esse Roberto, que percorreu 250 quilômetros, é médico. E aí ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Falei assim, Vitor, nem toda dor é lesão. Já que nós estamos falando de lesão aqui, uma coisa que a gente tem que entender é o nosso corpo. E principalmente que os nossos atletas da vida real, aos poucos também tomem conscientização do seu próprio corpo. E saber que nem toda dor é lesão. Porque às vezes a dor é um indício, é um sintoma que você tem que tratar aquela situação para ela não se tornar uma lesão. Certa vez eu estava me preparando para correr 42 quilômetros de trilha em Búzios, a prova que tem aqui, né, perto, né, relativamente perto aqui da minha cidade. Estava me preparando para correr os 42 quilômetros de trilha, então as subidas pesadas, muita trilha fechada e tal, e comecei a sentir uma dor na banda iliotibial. E aí já sabia que se tratava, né, da síndrome da banda iliotibial. O que eu fiz? Fui logo para os fisioterapeutas, que eu confio, meus amigos, que a corrida me deu também, profissionais excelentes. E lá na fisioterapia, eu decidi não participar da prova, porque se eu continuasse sentindo a dor
e continuasse no ciclo de uma maratona de trilha, eu ia acabar me lesionando e ficaria fora por muito mais tempo. Então eu optei em não participar da prova, já tinha feito a inscrição, fazer o tratamento, que ainda não era lesão, mas se eu continuasse, ela se tornaria uma lesão. Então, você como treinador, é lógico que às vezes a gente tem muitos atletas, é difícil acompanhar, mas faz parte na nossa função ter essa noção, esse feedback dos nossos atletas. O que eles estão nos passando em relação à dor muscular. E aí você aproveitar o seu momento como treinador e explicar isso para eles também. Falar assim, olha, nem toda dor é lesão, mas toda dor já é um sinal de que alguma coisa não está muito bem. Não é só um treino, não é só uma dorzinha muscular de um treino que foi mais puxado, um treino foi mais longo, que no outro dia ela está sentindo alguma coisa. Não é esse tipo de dor. É aquela dor que insiste, persiste, que se mantém ao longo dos dias, que acontece quando ela não está correndo. Algumas dores serão só quando ela estiver correndo. Então, todo esse tipo de dor, a gente tem que ter essa preocupação e acompanhamento. Mas lembre-se, nem toda dor é lesão. A síndrome do piriforme é muito enjoada, porque o piriforme é um músculozinho que fica lá no final do quadril, né? Então ele tem pouca mobilidade, ele tem pouca amplitude de movimento para você conseguir tratar. E aí é mais um caso, se você começa a sentir uma dorzinha no piriforme, já é o caso de você ir para o fisioterapeuta, começar a fazer um tratamento preventivo para que aquilo não se torne uma lesão. Porque lesão de piriforme é muito difícil de você tratar, muito difícil de alongar. Tem algumas... É difícil até de soltar o piriforme, porque ele não tem amplitude de movimento. É um músculo muito pequeno, curto, sem mobilidade. Então, se fosse, não, é o ombro. Você faz um exercício de ombro, se movimenta, você consegue ter mais mobilidade no ombro. Você consegue trabalhar com um fisioterapeuta ou às vezes fazer um fortalecimento específico. Não é nosso caso, que a gente não tem muita lesão de ombro na corrida. Mas no caso do piriforme, você não consegue ter, né, como o Tom está falando aí, muito profundo, para você ter essa mobilidade, você vai alongar e tal. Eu sei 2 ou 3 movimentos só para falar sobre essa questão do piriforme, né? Então, o joelho, porque muito impacto, muitas terminações, muitos tendões e ligamentos no joelho. Então é realmente uma articulação que vai estar sempre sofrendo. A gente tem que saber se a pessoa às vezes faz trilha ou não, se vai ter muita subida e descida. Tem que ter esse cuidado para acompanhar qual é a prova que ele vai participar, se o treinamento ele está fazendo tem às vezes muita descida, porque é uma das frases que a gente sabe, né? Subir cansa, descer machuca, principalmente porque você precisa frear sempre o movimento e quem vai ter que frear vai ser o quadríceps. E aí ele vai acabar forçando muito mais o joelho, que está sendo muito mais tracionado. Então, em relação à lesão de joelho, também sempre esse cuidado, mas aí tem um ponto que eu queria falar aqui com vocês. O que causa lesão? Quais são os principais motivos de lesão em relação à corrida, né? Mas antes eu queria lembrar vocês, se vocês estão aí, querem participar, querem se qualificar, querem se capacitar ainda mais como treinadores de corrida, o Clube dos Mestres da Corrida não é um curso, ele é muito mais do que isso, é uma plataforma de ensino online. Lá você vai ter acesso, por exemplo, a 200 mestres. Hoje, no clube oficial, nós temos 40 mestres do Brasil inteiro. Então, ou seja, são pessoas que você vai poder trocar. Essa ideia de lesões, né, de falar sobre lesões na live de hoje, veio desse clube, desses mestres que estão aqui, o Tom, inclusive, que fez a citação no nosso Instagram, né, que fez esse pedido agora há pouco. Então, assim, o clube está aberto para receber quem quer evoluir, quem gosta de trocar ideia, trocar experiências, né? E lá a gente vai falar um pouco sobre lesão, ainda não falei lá sobre lesão, vou preparar uma aula bacana lá sobre isso. Mas, Facite, o Thiago, né, meu amigo Thiago Rangel, aqui da minha cidade, treinador de corrida, falou assim, Vitor, a Facite. A Facite ela vai ser muito por causa
da fraqueza da musculatura dos pés. E aí, fala assim, não, mas o tênis, esqueça o tênis. Você pode ter a fascite, se o músculo do pé está fraco, não vai ser o tênis que vai causar isso. O que eu indico para vocês fazerem? Em algum momento, o que eu faço com os meus atletas? Eu gosto de fazer isso, né? Eu vou aconselhá-los falando o que eu faço com os meus atletas. O final do treino é descalço. A caminhada de volta para casa tem que ser descalço. Ah, Vitor, mas o chão, o asfalto é quente, tem pedra, vai ter caco de vidro, vai cortar o pé. Não quer fazer descalço? Essa volta para casa? Então, permaneça descalço na sua própria casa o maior tempo que puder. Ah, Vitor, é um fortalecimento? Vai prevenir, vai garantir que ele não vai se lesionar? Não posso dizer isso. Mas eu te garanto que o pé dele vai ser mais fortalecido do que ele ficar andando de chinelo ou de tênis o dia inteiro. Então, uma das estratégias que eu uso para prevenir a fascite é fazer uma parte do treino descalço. Se ele puder fazer num gramado, se ele puder correr 500 metros, 1 quilômetro que seja, no final do treino, o desaquecimento, fazer descalço em um local que ele possa realizar esse movimento. Se ele não puder correr, faça 500 metros caminhando, 5 a 10 minutos de caminhada descalço. Não é científico, mas tem dado certo com os atletas que eu tenho, que eu treino. Vamos lá. Bem, então, ó, canelite, síndrome da banda iliotibial, as tendinites de forma geral, dores, fascite, síndrome do piriforme e as dores e problemas no joelho. Tudo isso é causado pelos seguintes motivos: excesso de treino, seja no volume, seja na intensidade. Pô, Wendel, bacana aí, ó. Quem tiver essa possibilidade, né, correr na areia para fortalecer, fazer alguns treinos mais curtos, ou uma parte do treino na areia, pô, ótima sugestão também, bem lembrado. Mas vamos lá, então, ó, primeiro motivo que gera lesão: excesso de treino em volume ou intensidade. Segundo motivo, não fazer o fortalecimento como tem que ser feito. Ou faz pouco, ou não faz, ou quando faz, como disse o Eric lá no nosso grupo, ou quando faz, se torna, faz de forma ineficaz ou inespecífica, o que faz com que não gere o resultado que você espera em relação à prevenção de lesão. E o terceiro ponto, né, que é um dos piores para mim, que é o atleta querer bater o recorde pessoal ou participar de prova em todos os finais de semana. O que a gente percebe dessas três situações, eu vou colocar em uma só: é o treinador. O que eu vejo de pessoas que me procuram que não tem treinador pelo Brasil inteiro por vários motivos, seja por motivo financeiro, seja por achar que não precisa, né? A gente precisa do treinador. Para quê? Se você tem um treinador e ele é bom, ele é um mestre da corrida, você não vai passar para ele um excesso de treino. O que vai ser um excesso? Ele está fazendo uma média de 30 km por semana, na outra semana vai para 40, na outra para 45, ou seja, de 30 para 40 aumentou 10, aumentou 30% do volume. Todos esses motivos que eu citei para vocês, o excesso de treino em volume e intensidade, pouco ou nenhum fortalecimento, e quando faz é inespecífico ou ineficaz. E o atleta querer bater o recorde pessoal ou participar de prova todo final de semana, ou seja, gerando uma intensidade muito alta todas as semanas, eu atrelo tudo isso ao treinador. Muitas vezes eles não têm treinador, e aí o que acontece? Ele começa a correr, correr é só botar o tênis e vai, então eu não preciso de treinador. A partir disso, ele vai evoluindo de distância. Eu vou correr 3, corro 4, corro 5, beleza. Mas aí do 5 para o 10 é 100% de aumento. 100% de aumento é muita coisa para você aumentar de um momento, dar um salto assim de repente. Então a gente, mais uma vez, falta do treinador.
o treinador ele é importante em todas as fases. Desde o momento que vai iniciar até o momento que ele vai, de repente, para a elite, quer participar das provas de forma competitiva, melhorar realmente a performance, já está correndo há muito tempo. Então, o treinador é fundamental para todas as pessoas que querem evoluir na corrida, seja o iniciante ou seja o avançado. E todos esses motivos de lesão, eles estão ligados ao treinador. O Tom comentou sobre o impacto. O que acontece muitas vezes? Do impacto ele vai estar relacionado com o fortalecimento. O impacto não tem como a gente diminuir, certo? Vou fazer educativos. Educativo é interessante porque é um treino de fortalecimento específico para a corrida. Então, bacana. Aí sim, tudo bem. Você consegue trazer essa informação. Olha, preciso de fortalecimento, faça um treino educativo para melhorar a força muscular específica da corrida. Não é para você melhorar a coordenação não, hein? Foi até uma das melhores aulas que eu acho que eu já fiz lá no clube. Com toda humildade, toda modéstia, uma das melhores aulas que eu montei lá para o clube. A avaliação da biomecânica. O que tem na ciência é que a gente não consegue mudar a biomecânica das pessoas depois de um determinado tempo. Então fazer educativos é importante? Sim. Para melhorar a coordenação motora, para mudar a biomecânica, para fortalecer o músculo, opa, beleza. Não, eu faço educativo porque eu quero fortalecer alguns músculos específicos para a corrida. Ótimo. Mas você tem que saber quantas vezes por semana você vai fazer e tal. Beleza. Mas voltando para o impacto. Cada vez que a gente corre, a gente tem um impacto de 3 vezes o peso do nosso corpo. Só que o nosso corpo está preparado para isso. Está entendendo, Tom? Que o impacto ele não vai ser uma das principais causas de lesão em relação a corredores. Porque senão, se fosse o impacto, todo mundo iria se lesionar. E não é isso que acontece. Não é apenas o fato de correr gera impacto? Sim. Qual é a magnitude desse impacto? Cada passo que você dá, você tem um impacto de 3 vezes o seu peso corporal, em média. Certo? Isso medido biomecanicamente, pessoas mais pesadas, mais leves, o keniano, eu que sou tartaruga, você vai ter o impacto 3 vezes o seu peso corporal. Então, não é o impacto que vai causar a lesão, porque o impacto ele vai ser, digamos, entre aspas, igual para todo mundo. Não tem como você mudar muito esse impacto do que você já passa, do que você já vive, porque todo mundo tem um impacto a cada pisada de 3 vezes o peso corporal. Então eu estou com 80 quilos, cada passo que eu dou durante uma corrida, em torno de 240 quilos. Mas o meu corpo ele já está preparado para isso. Nosso corpo ele já tem toda a biomecânica do nosso corpo, ela se adapta para ela receber esse impacto. Por isso que é difícil às vezes você mudar a biomecânica, você dizer que você consegue mudar a biomecânica de alguém, eu duvido, porque você tem que medir antes, fazer a intervenção e medir depois. E aí se você conseguir realmente mostrar que você melhorou a biomecânica dessa pessoa, aí eu vou bater palmo para você. Mas eu não vejo ninguém fazer isso, nem mesmo na ciência, tá certo? Então vamos lá, ó. Quais são os principais motivos para as lesões mais comuns na corrida? Excesso de treino em volume ou intensidade, pouco ou nenhum fortalecimento. Quando faz, às vezes não sabe fazer, o professor da musculação não sabe como treinar. O atleta querer bater o recorde pessoal a todo final de semana, ou ele querer correr, ou ele querer participar de provas todos os finais de semana. E atrelado a esses 3, eu diria que seria o treinador. A ausência do treinador, para aquelas pessoas que insistem em querer correr sem um treinador, ou incompetência do treinador, para não saber como evoluir no volume, prescrever um treino de força adequado, ou permitir que o seu atleta participe de provas todo final de semana. Seja por ausência do treinador, seja por incompetência do treinador, vocês percebem que todas essas lesões, elas são evitáveis. Eu sou um treinador que sabe como evoluir na corrida. Eu sei como progredir na corrida. Então, eu vou evitar o excesso de volume. Não vou lesionar meu atleta.
Eu sei o que ele precisa fazer de fortalecimento, eu vou orientar o fortalecimento dele. Já é mais um ponto que vai ser contra a possibilidade de ter lesões. E o terceiro ponto, eu, enquanto treinador, vou orientá-lo a não participar de prova todo final de semana, porque isso vai prejudicar o desenvolvimento dele, vai prejudicar a performance dele nas provas futuras. Lembre-se, meus amigos, ninguém evolui sozinho. O Clube dos Mestres da Corrida está de portas abertas, esperando vocês que querem ser mestres da corrida, que querem se qualificar, que querem ser referência profissional na região de vocês. Se esse é o seu caso, acesse nosso site mestresdacorrida.com.br e lá você tem mais informações sobre o Clube dos Mestres da Corrida, que é muito mais do que um curso. Os mestres falam, e eu concordo, que está muito mais próxima de uma especialização em corrida de rua. Só que ela é mais rápida, mais barata e mais objetiva. Você já tem 28 aulas para você assistir, cada uma delas quase 2 horas de duração. Então, Vitor, eu tenho que ver as 28? Não, eu quero ver só de periodização, você vai ver só aula de periodização. Eu quero só ver aula de biomecânica, tem 2 aulas de biomecânica. Vitor, eu quero ver sobre frequência cardíaca, precificação. Qual pós-graduação de corrida que tem marketing digital? Me fala aí. Quando você entrar no clube, você vai ter aula de precificação, posicionamento de marca e um simpósio que aconteceu em outubro. Você vai ter acesso à gravação, simpósio online do Clube dos Mestres da Corrida, com foco em marketing digital para treinadores e assessoria de corrida. Você vai aprender estratégia para captar novos clientes, novos atletas. É como a casa de uma mãe está colocando aí, como o Tamires está colocando, a mestre mais nova do clube, né, que tem certeza que vai evoluir muito, hein? Um abraço a todos e ninguém evolui sozinho, hein? A gente precisa do outro para evoluir. Valeu, Tô.